visto que você está olhando para um lado, para o outro, está falando: meu Deus, esse homem está contando a minha vida, está contando o que eu passo. Entenda uma coisa, porque Jesus parou hoje aqui e Ele está perguntando, enquanto eu estou ministrando, você vai falar: Jesus, eu não quero ser um empregado o resto da vida, eu quero ter meu negócio próprio. Jesus, eu não quero pagar Uber o resto da vida, eu quero ter uma frota de carro. Jesus, eu não vou pagar aluguel o resto da vida, não. Eu vou ter minha casa própria, vou dar minha casa para alugar. Mas se você ficar diante de Jesus está falando, e você ficar mudo, ficar quieto, o Senhor Ele só faz aquilo que eu e você pedimos. Ele sabe que nós necessitamos. E a Bíblia diz que lá no livro de Efésios 3:20, Ele dá além do que pedimos, pensamos e imaginamos. Olha só, segundo o poder que nós opera. Está lá na palavra do Senhor. Talvez você está pensando: eu acho que vou pedir um carro aqui de 30 mil. O Senhor está falando: eu quero te dar um de 150, eu quero te dar um de tal. Ah, Senhor Jesus, olha, eu quero só arrumar um namorado. O Senhor está falando: eu vou arrumar um casamento para você, não vou arrumar um passatempo, não. Senhor, eu quero só fazer uma reforma no quarto. Você está falando: eu vou reformar a casa toda. Mas para isso acontecer, você tem que falar, abrir a boca. Entenda uma coisa: o Senhor Ele está falando para mim e para você em Mateus capítulo 7: pedir, pedir e dar-se-vos-á. Lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 8: eis que tua porta batendo, está batendo aí na porta do seu coração. Seu coração está ali queimando, você não fala o que precisa para Ele. Nessa noite Ele está falando: olha, eu ainda sou dono do ouro, dono da prata, eu posso fazer tudo o que você está necessitando. Mas o segredo, irmãos, é pedir. Bartimeu, ele não estava diante dos médicos, mas ele sabia que ele estava diante do mestre, que era acima de todos os médicos. Talvez você está pregando, você está com uma doença que o médico determinou que não tem jeito, não tem cura, e o mestre está aqui falando: o que queres que eu te faça? Você quer que eu te cure agora? Você quer que eu faça? Porque Jesus cura na hora. Como cura na hora, pastor? A Bíblia diz que a sogra de Pedro, ela estava enferma, estava ardendo enferma. Se tem uma enfermidade que é comprovada pela medicina que não cura na hora, é uma febre altíssima, porque a febre só dá quando tem infecção no corpo do ser humano. E o que acontece? Jesus, quando impôs as mãos sobre ela, na mesma hora ela foi curada. O Senhor está falando: a medicina pode ter dado um relatório, algo para você, um boletim, mas eu estou falando hoje: se você quiser, eu faço sobrenatural. Eu ainda arranco câncer, eu ainda visito sangue, ainda visito leucemia, ainda visito diabetes, ainda visito HIV. O Senhor é aquele que muda toda a situação, mas o segredo é você pedir para Ele. A Bíblia diz, a Bíblia vai falar aqui então, versículo 41, dizendo: quero que vocês façam. Ele diz: Senhor, que eu vejo. O 42. E aqui é algo que é algo no parênteses, no capítulo 7 do Evangelho segundo São Marcos, tem a passagem da mulher cananeia. E bem no começo do texto está lá: e Jesus estava outra vez em casa e não queria que o soubesse, não queria ser importunado por ninguém. Mas essa mulher saiu da região de Sidom e foi ter com o Senhor. A Bíblia diz, ela sabia que o Senhor estava ali no lugar. Era como ela estivesse vindo lá de Timon, que nem eu vim para cá. E ela pegou e veio. E quando ela chega, recebe uma resposta dura. Quando ela vai até a mesa, aqui já foi falado, quem pegou no começo do culto, que aqui na mesa tem pão, a mesa é lugar de pão, e tinha pão mesmo. Ele mesmo, o Cristo, estava lá, o pão vivo que desceu do céu. A Bíblia diz que quando ele conversa com a mulher, ele falou assim para a mulher: olha, também me é bom deitar os pães do sangue aos cachorrinhos. Olha a resposta que a mulher recebeu. Mas aquela mulher, ela não desistiu. Ela falou assim: mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da sua mesa. Então entenda uma coisa: tem momentos que a resposta do Senhor vai ser muito ótima de você ouvir, não, vai ser uma resposta dura. Mas se você se contentar das migalhas da mesa do mestre, que é diferente aqui, como eu já ouvi no culto desta noite,
pecado. Porque quando a gente vê, irmãos, aquela foto ali, aquele outdoor ali, o povo passando no meio do mar, ali em terra seca é bom demais, mas não sabe o preço que Moisés passou. E mais à frente, passou só 3 dias, aconteceu isso que eu falei. O povo foi de Mara, as águas estão amargas, o povo estava ali reclamando. E ali, quando ele clama, o Senhor falou: olha, dessa vez eu não vou falar para você pôr cajado, eu vou só te mostrar. O Senhor só fez ele avistar e ele sabia o que tinha que ser feito. E o Senhor fez isso. E aí aconteceu porque o Senhor tornou as águas amargas doces. Caminharam mais 3 dias, alcançar ali, achou 12 fontes de água e 70 palmeiras. O texto vai dizer: o que o Senhor quer falar para mim e para você? Que no meio dessa situação, no final, ainda tem sombra e água fresca para mim e para você. Mas enquanto você está na trajetória, enquanto está caminhando, a sombra e a água fresca, sabemos que o que? Vai ser na bodas do Cordeiro. Quando ele chamar a mim e você, quando nós tivermos nossos corpos transformados no alto, e ali ele nos servir durante o milênio. Mas enquanto isso acontece, irmãos, vai com esse amargo mesmo, vai com esse fel mesmo, vai com esse espinho, vai com o espinho na carne, que nem o apóstolo Paulo foi, mas faça o ide do Senhor. E o Senhor nessa noite ele fala para mim e para você, irmãos, entender e compreender, porque quando 20 anos teve graça diante do Senhor, quando ela fez com o Senhor, se o Senhor me der, eu vou oferecer para o Senhor. Interessante, irmãos, que o profeta estava ali, e o profeta é bem claro, capítulo 1, versículo 11. O profeta vem e fala para ela assim: na meu Samuel, que o Deus Israel te conceda a tua petição. O Senhor vai conceder petição, mas cuidado com o que você tem pedido. Cuidado se tem falado com o Senhor. Pode ter certeza que o Senhor, Ele vai fazer algo sobrenatural na minha vida, na sua vida. Mas nessa noite, o Senhor te trouxe aqui para falar que você não vai ficar mais cego, não está mais prostrado. E o segredo que aconteceu com Bartimeu, a Bíblia diz que aconteceu o que com Bartimeu? Olha que situação. E Jesus disse, no versículo 42 do capítulo 18 de Lucas: vê, a tua fé te salvou. Aqui há algo muito mais importante. Entenda que eu estou pregando para pessoas que não vai só receber o milagre, que há algo muito mais importante do que o milagre aqui. O que aconteceu? A fé dele salvou. Entenda uma coisa: não peça só para sair dessa situação, peça pelo milagre da salvação. Se você não pedir isso, não adianta pedir carro, esposa, isso tudo é muito bom, mas peça. Como um fato consigo, chegando tudo alegre: olha, os espíritos submeteram a mim, estou pregando demais, está acontecendo isso, estou colocando a mão, os demônios estão saindo. Isso tudo é resultado dos dons que o Senhor derrama sobre a vida é sua. Mas eu vou falar assim: você tem que ficar alegre mesmo se o seu nome estiver escrito no livro da vida. E o texto diz que o que? Jesus vai ver, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia glorificando a Deus. E todo o povo vendo isso, dava louvores a Deus. Entenda uma coisa: Deus não quer que você volte a enxergar e fique estacionado. Aqui é para as pessoas que estavam outrora no mundo, veio, alcançou o milagre da conversão e acha que está bom. Não, Jesus ele quer te salvar. E como ele vai te salvar? Você voltando a louvar, você pregando a palavra dele, você jejuando por pessoas, abençoando a obra do Senhor, fazendo it, porque só levantar a mão, opa, eu estou no meio. Jesus não quer isso só para você. Jesus ele quer a salvação, e ele quer te usar como ferramenta para buscar aqueles que estão perdidos lá fora. É isso que Jesus ele quer na minha vida e na sua. Ficamos com essa palavra, irmãos. Tenho certeza que Deus falou coisas grandes na nossa hoje.